coração dele, que ele tenha liberdade para se mover, Senhor, autoridade para falar o que o Senhor quiser falar, e graça, Senhor, para que a gente possa entender essa palavra, colocar no nosso coração, e o Teu Espírito regar e dar muito fruto, Senhor, para a hora que o Senhor quiser comer desse fruto, a gente possa dar com essa semente que Ele está plantando no nosso coração hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos nessa noite, amém? É uma alegria enorme estar aqui, nessa linda igreja, Ministério Restauração de Vida. Agradeço muito a Deus por estar aqui, e meu coração muito se alegra nessa noite. Agradeço ao pastor Geraldo pela recepção e pela permissão de estar aqui nesse culto, trazendo a palavra de Deus com tanta responsabilidade. Muito obrigado, pastor. A Silverley, que foi contato para a gente, amiga aí de uns 8, 9 anos já, também o Léo, a Neia, Deus abençoe vocês, Neia, que iniciou a nossa vida casados para sempre, que foi um marco no nosso casamento, e muitos amigos, Saulo, o presbítero Saulo saiu hoje também, com a sua esposa, sua filhinha, sua mãezinha, de modo que eu estou com muita liberdade aqui, me sentindo muita vontade, principalmente porque quando me falaram que não preciso usar gravata, eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Gênesis 2, vamos ler 2 versículos, 8 e 9. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos ler. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente esses 2 versículos. Esse texto, no 6 Gênesis, inclusive, nos argumentos a velha história de Adão e Eva, a velha história do jardim, do Éden, a velha história da serpente, a velha história do fruto, a velha história do homem da queda, do homem que tanto nos rodeia e que teologicamente é dito, é redito, é falado, e nós temos uma concepção sobre a história de Adão e Eva e do jardim do Éden, porque nós ouvimos ela desde criança. A vida inteira nós ouvimos de vez em quando a história de Adão e Eva, e da serpente que o seduziu a Eva, e lhe deu o fruto proibido para ela se alimentar, no qual Deus tinha dito não se alimente desse fruto. E devido ser uma história corriqueira, uma história comum, que ouvimos desde a nossa infância, parece que quando se é dito, quando é falado, ou quando a lembrança vem à nossa memória sobre aquele jardim, daquele acontecimento, daquele fato histórico, e somos arremetidos a Adão, naquele lugar, onde Deus disse, coma de tudo, menos do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se nós fecharmos nossos olhos para tentar trazer a lembrança daquele cenário que rodeava Adão, daquele jardim, parece que não havia mais nada naquele jardim, a não ser aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o fruto era dito por Deus que não poderia dele se alimentar jamais. Parece que havia um deserto em volta, onde a única coisa importante no jardim era justamente aquela árvore do bem e do mal, do conhecimento, a árvore proibida, o fruto proibido, a árvore inacessível, a árvore que foi dito, dela não comerás, porque o dia que fizer morrerás. Parece que todas as outras coisas belas daquele jardim se tornaram insignificantes, se tornaram sem valor algum. Parece que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, por ser proibida, se tornou gigantesca, onde a única árvore que poderia ser vista, onde a única árvore que se der não se alimentasse, Adão, Eva morreria de fome, porque
porque parece que não haveria atração nenhuma mais naquele jardim, a não ser a árvore, do qual Deus disse: nela você não poderá se alimentar, porque o dia que fizer, você morrerá. Parece que nós temos essa percepção, parece que nós somos induzidos mentalmente a isso, porque a única árvore que ficou conhecida no jardim do Éden, maravilhoso, a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou a única causa importante de qualquer texto literário que arremete a esse acontecimento histórico. Só que nós lemos aqui nesse versículo, nos 2, principalmente no 9, que vai dizer que Deus fez brotar daquele jardim toda espécie de árvore boa para ser vista e boa para ser comida. E também no meio daquele jardim havia a árvore da vida e também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu olho para Adão, olho para Eva, olho para a criação original de Deus, olho para cada um de nós, olho para a nossa função e vejo o quanto contemporâneo, quanto real é esse texto para cada um de nós. Porque esse texto nos arremete a um fato, acontecimento da nossa vida, no qual estamos rodeados o tempo todo de toda espécie de árvore frutífera, frutuosa, boa para se alimentar, com oportunidades diversas da vida, boa para viver, ter prazeres que Deus colocou na vida para fazer com que nós possamos desfrutar dele. Mas parece que quase sempre, como naquele jardim, como o fato que a história é contada para nós desde criança, onde a única coisa que importa parece ser a árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo simples fato de ser a árvore proibida para mim e para você. Adão poderia se alimentar de tudo. Adão não passava fome naquele jardim. Eva não passava fome naquele jardim. Tinha toda espécie de árvore, não apenas árvore para saborear, mas árvore também para ver, árvore que dava prazer aos olhos, plantações que davam prazer aos olhos, toda espécie de flores, toda espécie criada por Deus, que dava prazer ao percorrer aquele jardim. E não bastava o que era bom de se ver, mas o bom também para se comer, saciava a sua fome, saciava o seu desejo, saciava por as mais diversas espécies que poderia ser dada ao homem, e ainda criado por Deus, e o próprio Deus o fez brotar daquele jardim. Mas acontece que naquele jardim, se não bastasse isso, havia ainda a árvore da vida, e a árvore da vida se tornou algo insignificante em qualquer texto, e a árvore da vida se tornou algo que parece que não tivesse importância alguma, porque a única árvore que se tornou de fato convidativo, a única árvore que se tornou de fato vistosa, a única árvore que se tornou de fato um objeto de sedução, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo simples fato de que Deus o proibia o homem de se alimentar dela. Toda espécie de árvore para se alimentar e comer, frutuosa, que sacia a nossa alma, prazerosa pelo alimento que foi dado para Adão, para a espécie ali daquele jardim, sobreviver dela, se alimentar dela, cultivá-la, protegê-la, satisfazê-la em tudo que pudesse satisfazer, que estava ali disposto, Deus dado ao homem. Viva, se alegra, tenha prazer, vive intensamente a sua vida aqui nesse jardim do Éden, porque tem tudo aqui para você se lambuzar, conquistar, desfrutar, se alimentar. Mas Adão e Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, alheia à sedução da serpente, onde todas as árvores que estavam no jardim, inclusive a árvore da vida plantada no meio do jardim, a desprezou e disse: essas árvores são boas, mas o objeto do meu desejo e a minha sedução é apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse:
que o dia que eu fizer, eu morrerei. Deus proibiu. E isso dentro de mim foi lançada alguma coisa que tornou isso grande demais, Pai. Árvores frutuosas são as oportunidades que Deus coloca em nossa vida. Árvore boa para ser vista, árvores boas para ser comida. É a vida com a qual nós nos encontramos o tempo todo, o dia todo. É aquilo no qual Deus nos colocou para viver. Onde coisas simples como aquilo que Deus dá como prosperidade, aquilo que Deus dá como sobrevivência, aquilo que Deus dá como provisão. Ele diz: no meio do jardim, na vida de vocês, sempre haverá árvores frutuosas para vocês se alimentar, para viver, para ver, para se alegrar intensamente a vida com Deus, comigo, diz o Senhor. E eu não estou arrancando isso de vocês, eu não estou arrancando de vocês esse prazer das coisas que Deus colocou ao homem quando é junto com Deus para viver. Isso não foi tirado de nós. Deus nos colocou no jardim isso para mostrar como um simbolismo enorme hoje, que dele vem o sustento, que dele vem a vida, que dele vem a graça, que dele vem a parte dele, do coração dele, o prazer que o homem viva e alegra-se com ele, um com os outros, relacionando-se primeiramente com Deus. Isso não foi tirado, não foi arrancado de nós. O que acontece é que árvores, no plural agora, do conhecimento do bem e do mal, e pela proibição, pela negação, pela não oportunidade de que nós não tenhamos ela, mas o objeto de desejo, o faz eu desprezar tudo de bom que Deus colocou para mim e para você, para viver, para se alegrar, para se alimentar daquilo que é dádiva de Deus para nós. A árvore da vida, eu olho isso, a primeira coisa que, ao impactar com esse pequeno verso, sabendo toda a história que eu ouço desde a minha infância, onde parece que pintaram Deus como alguém muito tirano. Não é essa história que nós ouvimos, parece? Sem ler? Tem Deus tirano que disse: olha só, cara, você tem uma árvore no meio do jardim, se você está passando uma escassez enorme, você está quase passando fome, mas você não pode comer dessa árvore, só tem ela aqui no jardim, só tem areia no deserto da árvore. Acorda pela manhã, vê a árvore, anda pela tarde e só vê a árvore, dorme e só vê, ao dormir só vê aquela árvore, sonha com ela, porque parece ser a única árvore que ele abraça e diz: ah, quem me dera poder desfrutar disso. Essa história aqui parece que nos é dada, só que o texto vai dizer que Deus não é isso. Deus colocou naquele lugar abundância de víveres para Adão, para o homem viver, e de todas as árvores, de todas as espécies, de verem para se alimentar, que estavam naquele jardim, uma única, houve uma proibição de Deus, pelo próprio bem do homem, porque o dia que fizesse, poderia levar à morte. E a árvore da vida, ela é abandonada. Vida parece que não chama mais atenção do que o conhecimento. Vida parece que não chama mais atenção do que a alegria de viver em Deus e com Deus e daquilo que Deus nos colocou para desfrutar na vida. Vida parece que está em segundo plano, onde o meu prazer, a minha satisfação, o meu desejo, o meu ego, a minha vontade se tornou árvores extraordinariamente maiores do que a minha própria vida. Só que essas árvores do conhecimento do bem e do mal são árvores inacessíveis para cada um. São árvores que há uma negação de ter um acesso a ela para cada um de nós. São árvores proibitórias para cada um de nós. E esse texto nos coloca numa verdade plena e absoluta, que apesar que eu não sou acessível àquilo que eu sempre, talvez eu quero, acessível ao prazer que eu quero desfrutar, acessível buscar aquilo que eu acho que é bom para mim, objeto do meu desejo, e parece que se eu não tiver, eu não viverei. O
Senhor está nos dizendo nessa noite, apesar que é uma negação de muitas coisas que você deseja, mas não pode ter na vida, todavia, há milhares de oportunidades, a vida, a graça abundante sobre vocês, e aquilo que você tanto deseja, não vai fazer falta para a sua vida. Quando eu olho isso, primeira coisa que eu vejo que foi arrancado a visão, foi colocada uma cegueira enorme sobre ele. Qual cegueira é essa? Cegueira de não ver a vida acontecendo, cegueira de olhar para tudo e ver somente uma coisa, objeto do seu desejo, cegueira talvez da paixão, de possessão, desejo de tentar alcançar a qualquer custo, cegueira que vai te levar, que se não acontecer aquilo que você tanto deseja na vida, e você sabe que não é acessível para você, mas se você não conseguir, você será frustrado. Isso são objetos que foi colocado pelo pai da sedução em sua e minha vida, nos colocando uma mentira enorme de coisas que não foram permitidas a nós. Mas o Senhor disse, está nos dizendo nessa noite, esse objeto que você tanto deseja, achando que a sua vida será frustrada se isso não acontecer, saiba de uma coisa: o meu Deus coloca muitas outras oportunidades para você, mas a sua cegueira não permite enxergar a abundância de árvore que está em sua volta. Tinha toda espécie de árvore, toda espécie de alimento. E na chácara lá do Léo já é bom você ver algumas coisas diferentes. Você vai num pomar, é maravilhoso, você olha para aquilo e diz: quão saboroso é estar aqui. Imagine você viver no meio daquele jardim, onde o texto vai dizer que Deus fez brotar portanto, imagine todas as espécies de fruto que existe hoje no mundo. É possível que todos eles estivessem naquele jardim, para o homem desfrutar, lambuzar-se, e não apenas para comer, mas também para ver, alegrar-se e aguçar os sentidos da vida. Mas a cegueira e a sua sedução por aquilo que era proibido fez Adão e Eva esquecer toda a abundância que Deus tinha colocado para eles, para seguir e buscar um único desejo, o desejo seu próprio, do seu ego, da sua vontade e da sedução que foi lançada em seu coração pela serpente. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é a busca que nós fazemos quando estamos cegos, de não enxergar aquilo que é bom que Deus tem me dado, de não enxergar aquilo que é maravilhoso daquilo que Deus colocou na minha vida. Aí vem o pai da sedução, que segundo Paulo, em segunda carta aos Coríntios, vai dizer que é o inimigo da nossa alma, que é o diabo, e começa a brotar dentro de nós objetos sedutórios, nos colocando convicção que não morrerá, colocando perguntas como: o Senhor Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore que está no jardim, onde Deus disse não, é só árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele inicia a sedução dizendo: com Deus você não pode ser feliz, com Deus você não pode ter prazeres na vida, com Deus você não pode se alegrar na vida, com Deus você não tem nada de bom que lhe acontece, para tentar colocar dentro de nós uma semente da sedução, daquilo que Deus proibiu para mim, para você. Talvez para mim seja uma coisa, para você seja outra, não importa qual é, mas árvores do conhecimento do bem e do mal, hoje são levantadas todos os dias. No final de tudo, são objetos que estão nos cegando, pela busca a qualquer preço, pela busca por qualquer meio, seja como você queira chamar, mas o seu coração sabe muito bem. Segunda coisa, a ingratidão. Antes de tudo e acima
Porque o Deus que colocou no meio daquele jardim, com toda aquela abundância de ver e para comer, de brincar e de festejar, olhou para tudo aquilo e disse: nada disso parece que não me importa mais, eu quero aquela única coisa que me é proibida. Ou seja, eu desprezo com um coração ingrato toda boa dádiva que Deus tem colocado em minha volta, porque o que eu desejo é aquilo, e se eu não tiver, para mim não tem mais nada de graça. Deus tem colocado coisas grandiosas e maravilhosas em sua volta. Deus tem colocado coisas extraordinárias em sua vida. Deus tem colocado coisas que você nunca imaginou que pudesse viver. Não permita que uma única coisa, como objeto de sedução a qualquer preço, transforme o seu coração num coração ingrato e despreza aquilo que Deus colocou para você viver com uma alegria abundante na sua presença. Talvez nessa noite eu estou falando com alguém em todos os níveis possíveis. Alguém que quer chegar a um patamar a qualquer preço e olha para o seu trabalho e diz: não me interessa mais, eu quero chegar naquele topo, custe o que custar. Você pode chegar, mas se for pela vontade e se Deus quiser em sua vida. Porque talvez para você pode ser um objeto de negação por um motivo que só Deus sabe que não vai ser bom para você. Pode produzir morte em sua vida. E você tenta, você reluta, você quer avançar, você quer passar por cima, e torna o coração ingrato, e olhar para a volta e dizer: o Senhor tem me sustentado até aqui, bendito seja o nome do Senhor, eu vou até onde Ele quiser que eu vá. Talvez Deus tenha colocado família em sua volta, que você tenha levado ao desprezo, não importa como seja, mas objetos sedutórios talvez querem nos levar a coisas que não nos pertencem, a coisas que são proibidas. Talvez tenha família maravilhosa, mas a cegueira que eles viviam pode nos atingir e abandonar o quão prazeroso de pessoas que Deus colocou em nossa volta, desprezando aquilo que Deus tem nos dado. A cegueira, a ingratidão de se viver, levou eles ao terceiro nível, que é o nível que eles acharam que poderiam conquistar: conhecimento do bem e do mal. Aliás, essa foi a maior enganação que a serpente tentou fazer na vida deles. Conhecimento do bem e do mal fez com que trocasse a árvore da vida, fez com que trocasse toda árvore para se ver e para se alimentar. E quando eu olho para o ser humano, o dia que se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não tivemos e não obtivemos conhecimento do bem e do mal. Nós, no máximo, temos uma presunção do conhecimento do bem e do mal. No máximo, uma presunção do conhecimento do bem e do mal. Quer ver uma coisa? Talvez, quando a gente sair daqui, a maioria de nós, alguns de nós, pelo menos eu, e sei que vários outros, vamos entrar no nosso carro, bem gostoso. Glória a Deus. Estou suando, vou ligar o ar-condicionado. Aleluia. Eu vou dizer obrigado a Deus porque o Senhor fez isso de bom para mim. Só que a análise do bom é o meu bom. Porque esse bom do ar está arrebentando a camada de ozônio e acabando com mim. A presunção do bem e do mal é que foi instalada em nós, porque de fato o que é bom e o que é mal é só Deus que sabe para o homem viver. Eles tiveram esse acesso, tiveram isso, eles têm só uma presunção. É por isso que houve a proibição. Não é porque Deus é um cara mau, colocou lá para todo dia se pulsar com uma vontade de morte. É porque o bem e o mal é só Deus que pode avaliar sobre cada um, sobre
vida e sobre a vida do homem. A única coisa que eu tenho que seguir, por apenas essa presunção que eu tenho, é ter acesso à árvore da vida que nos é dada, porque vai dizer que a árvore da vida foi dada para que o homem pudesse viver. A árvore da vida é Jesus, a árvore da vida é o Evangelho, é Jesus encarnado como palavra, onde eu tenho acesso, e apesar da minha presunção, eu posso avaliar, segundo a palavra de Deus, o que pode de fato ser bom para mim e aquilo que não vai fazer bem para mim. Viver com essa presunção do bem e do mal, sem se alimentar da árvore da vida, sem se alimentar daquele que é o caminho, a verdade e a vida, sem se alimentar daquele que diz que quem de mim não se alimentar, não viverá, sem ter acesso diário, cotidiano, como um devocional pleno e seguro com Deus, ao sair pela manhã dizer: Deus, não deixe que o objeto de sedução brote no meu coração e me traz cegueira para não enxergar nada que é de bom na minha vida, que me transforme num coração ingrato e que eu acho que estou buscando aquilo que é bom. Mas Provérbios vai dizer: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Porque é dito que guarda o teu coração pela palavra de Deus, porque é do coração que tem a saída da vida. Sem isso, essa presunção pode nos levar à morte. Essa presunção pode nos levar àquilo que Deus disse para esse homem chamado Adão: se alimente de tudo que eu coloquei aqui, inclusive você tem acesso à árvore da vida, porque ela está no meio do jardim. E se for aquilo que é dito paralelamente em Apocalipse, era a maior árvore que estava no jardim. Pode se alimentar, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque vai te levar à morte, porque ela é presunçosa dentro de vocês. Aí você me pergunta: como que eu curo isso? Como que eu arranco essa semente dentro de mim? Como que eu arranco essa coisa que talvez foi brotada dentro de mim em algum momento da minha vida, que pode levar a fins destrutivos na minha vida? Primeira coisa, é o contrário do que ela proporcionou esse comportamento de Adão. É ter um coração extremamente grato com Deus. Um coração grato pode curar qualquer mazela da vida. Um coração em gratidão tem o poder de lhe curar tudo que está em sua volta, que você reclama, que você diz que não compensa, que não vale a pena, que você não quer. No dia que a gratidão se instalar em seu coração, aquilo que Deus colocou para você é o início da saída para poder aproveitar tudo aquilo que Deus colocou para que você pudesse viver. Ser grato a Deus pelo trabalho, ser grato a Deus pelo sustento, ser grato a Deus pela família, ser grato a Deus pela vida, ser grato a Deus pelo cabelo ruim que eu tenho, ser grato a Deus por tudo que eu sou, que faço e que vivo. É o início de olhar para mim mesmo e dizer: eu sou um milagre, porque sou grato, porque sou vivo, é porque Deus colocou boas dádivas para que eu pudesse viver uma vida abundante. Amém. Coração grato. Imagine Adão e Eva, um coração grato ali na hora da serpente. É assim, serpentinha. Está proibida a árvore, mas é só uma. Não me interessa, tem centenas ou quem sabe milhares de outras, que eu posso fazer um banquete vegetal hoje à tarde com meu marido Adão. Eu posso comer fruta, suco, misturar os sabores, saborear, perfumar, cheirar e ver, sentir, tocar, ter prazer. Essa árvorezinha que você está me oferecendo não me importa, porque eu sou grato por tudo aquilo que está em minha volta. Tinha arrancado todo objeto de sedução que levou à queda do homem. Portanto, se você quer permanecer firme e em pé com Deus, inicie olhando para você e fazendo um exercício de gratidão com Deus pela vida, por tudo que você é, por tudo que você se tornou, por tudo que você sente.
está em sua volta, começa a fazer exercício todos os dias de gratidão. Eu acabei de chegar quase 10 dias no Mato Grosso, interior do Mato Grosso, 1.600 quilômetros aqui. Em 7 dias além da distância, eu tentei também me ausentar de quase tudo. Excluí todos os grupos do WhatsApp, porque sem ele, aquilo ali, tira a paz. Então, vou fazer um exercício de deslocamento. Às vezes eu rapo a cabeça, mas dessa vez eu fiz isso. Aí eu percebi coisas simples da vida. No terceiro dia, dentro de mim, que sentia saudade do café das 5, 6 horas da tarde que minha esposa faz, com um pão de queijo maravilhoso que ela põe na mesa. Mas o hotel tinha aquele banquete, mas o café dela era aquele café que me interessava. Amém. Isso colocou dentro de mim gratidão pela vida, gratidão por ter acesso a tudo que está em nossa volta, gratidão pelo meio social que você vive, gratidão pelo meio eclesiástico da igreja que você vive, gratidão pela família que você tem, gratidão pela casa que você mora, gratidão por tudo que está em sua volta, gratidão pelo que você veste, pelo que você come, pelo que você acorda, por tudo que você faz. Deus quer homens de corações gratos, porque isso vai produzir cura em sua vida. Segunda coisa é a melhor para curar isso. Sabe qual é? Se Deus colocou as coisas em sua vida, Deus colocou tanta oportunidade para você viver, sabe o que você vai fazer com ela? Se lambuze com elas. Vive intensamente com elas. Viva alegremente com aquilo que Deus colocou ao seu redor. Lhe deu acesso. Você pode se alimentar disso tudo, é muita coisa. Se alimente, não tem nenhuma regra, nenhuma proibição. Só a árvore que vai lhe trazer a morte que você não pode. O resto você pode. Portanto, eu olho para isso e vejo que Deus colocou alegria e vida abundante naquilo que Ele colocou em minha volta. Eu tenho que viver intensamente. Eu tenho que viver uma vida prazerosa, de todos os níveis possíveis com a minha esposa. Eu tenho que viver uma vida de brincadeira, de pique-esconde com a minha filhinha de 5 anos, gritar, pular, cambalhota, fazer o que quiser, porque eu tenho acesso a isso, porque foi me dado. Dentro da minha casa, daquilo que eu tenho na minha igreja, na hora do louvor eu tenho que pular, eu tenho que me alegrar, eu tenho que gritar, tenho que correr, eu tenho que participar, porque isso foi me dado. Eu tenho que viver intensamente das coisas que Deus colocou para que eu vivesse. Não foi nos arrancado o prazer de viver. Muito pelo contrário, o Senhor continua dizendo: de tudo que eu coloquei em suas mãos, de tudo, você pode saborear o que é bom para comer, o que é bom para ver, o que é belo, o que é precioso, o que é agradável, o que produz vida. Não tem regra, não tem proibição. Viva com alegria, se você se alimenta também da árvore da vida, diz o Senhor Deus para cada um de nós. Se eu não fizer isso, eu corro um risco iminente minha vida, um risco de paralisar a minha própria vida. Paralisar. Objetos que eu estou falando aqui de seduções para vocês é o mais variável possível. Alguns chamam de sonho, alguns chamam de desejo próprio, alguns chamam de vontade que talvez alguém colocou em você na sua infância, mas você nem sabe que não é a sua própria vontade. Mas no final de tudo, é aquilo que Deus não colocou para você. Por quê? Porque para você não será bom. E atrás daquilo que eu desejo, quase sempre pessoas que querem viver assim,
estão paralisando a sua vida, estão colocando um hiato de alegria e de vida abundante no seu modo de viver, estão rompendo momentos de prazeres com Deus na vida, porque ainda não alcançou aquilo que de fato você tanto deseja, mas mal você sabe que no dia que você se alimentar, poderá te produzir morte e não vida. Se coloque em pé.